Olá, amigos! Mais um episódio da Una TV e hoje com uma convidada sensacional, simpática, querida. Já descobri um monte de coisa sobre ela, vamos ver se ela quer contar ou não, mas não vem ao caso agora. É a Luciane Nardelli, ela que é diretora da Futurama. Luciane, há quanto tempo você está nesse mercado? E obrigada por ter vindo aqui. Obrigada pelo convite de vocês e da Una. Trabalhando oficialmente, Tati, eu estou desde 1990. Oficialmente assim, como corretora? Como funcionária dentro da Futurama. Entendi. Mas eu cresci dentro da Futurama. A Futurama foi meu parque de diversões. De você e de muitos, né? De muitos, A empresa foi fundada pelo meu pai. Então, muitos verões eu trabalhei na empresa para ter uma mesada um pouquinho mais rechonchuda nas férias. Então, eu conheço a empresa desde que eu nasci e trabalhei lá por muitos anos nas minhas férias, até que oficialmente, quando eu ingressei na faculdade, eu fui contratada para iniciar nas funções de base, para ir aprendendo degrau a degrau todas as etapas dentro de uma estrutura imobiliária. Que bacana, né? Você vê. Então não teve trabalho infantil, né? Porque era remunerado mesmo. Era remunerado. Com horário compatível, inclusive. Com horário compatível, remunerado, trabalho compatível também com a idade, né? Mas isso, assim, eu acho que, né? Quando a gente percebe muito quando os adolescentes ou as crianças, enfim, crescem dentro da empresa, seja dos pais ou da família, ou enfim, de alguma forma, isso contribui para a educação financeira. Você percebeu isso enquanto profissional, depois, adulta, que aquilo foi interessante e importante para você? Bastante. Apesar de que eu, de criança, tinha bonecas, mas as minhas bonecas brincavam de dinheirinho do Banco Imobiliário. Então, eu já tinha naturalmente um pezinho dentro do comercial. Se perguntasse para mim o que eu queria ser quando crescesse, eu queria contar dinheiro. Olha isso. Não foi a área que eu escolhi dentro da empresa. A minha área dentro da empresa é a comercial. O meu outro sócio ficou com a parte financeira, mas eu sempre tive, desde pequenininha, mais esse olhar dentro de uma estrutura administrativa das minhas brincadeiras, digamos assim. Mas sim, estar dentro do ambiente corporativo desde pequena, trabalhando, fez com que dar valor às pequenas coisas, mesmo que fosse o sorvete no verão. Sim. Um sorvete a mais, né? Um sorvete a mais no verão. Viesse, sim, de uma educação já desde de adolescente. Bacana. A gente vê muito mesmo. Quem lê, por exemplo, quem lê O Pai Rico, Pai Pobre, né, sabe muito bem disso. Eu acho que é um dos livros mais legais, assim, para você entender isso. Né? E eu consegui ler esse livro tendo a experiência vivida. Então, quando o livro foi lançado, eu já tinha passado pela experiência. Deve ser ela por favor, eu consegui ler o livro dizendo, opa, eu experienciei isso e realmente posso atestar que, sim, tem sentido o que ele escreve. E aí a Futurama nasceu quando, né? Porque como é que é a história da imobiliária agora? Agora conta para nós, assim, porque você é diretora, tem um sócio, mas é família. Esclarece para a gente, Lu. A Futurama é o sonho de 3 rapazes que na época trabalhavam na Imobiliária 2000. Ali pela faixa dos seus 25, 30 anos, eles eram funcionários e corretores dentro da Imobiliária 2000. E a Imobiliária 2000 era um berço, ainda é hoje, um berço de aprendizado muito importante. Sim, inclusive a Imobiliária 2000 é uma das nossas associadas. Existe até hoje uma grande empresa com uma história muito bonita dentro de Curitiba, formadora de grandes profissionais que até hoje ainda atuam dentro do nosso mercado, inclusive o meu pai e os outros 2 sócios. Que eram dos rapazes. Que eram esses rapazes lá em 1972. E eles tinham um sonho, então, de empreender.
Apesar da empresa ser uma grande escola, a 2000 ser uma grande escola, eles tinham o sonho de ter o negócio próprio deles. Então, em 1972, meu pai se junta com o Osni e com o Marcos, o meu pai Nardelli, se junta com o Osni e com o Marcos Machado e resolvem abrir a própria empresa. Sem um gato para puxar pelo rabo, como se dizia na época. Tipo isso, né? Em 1972, eu tinha 9 meses. Então, além de não ter um gato para puxar pelo rabo, ele tinha um bebê para criar em casa. Não que isso tivesse sido uma atitude irresponsável, mas ousada, porque o mercado se mostrava muito receptivo na época para que eles ousassem empreender. Então, eles tinham um amigo que cedeu um conjunto comercial na Presidente Faria, um outro amigo que deu uma máquina de datilografia e um outro amigo que emprestou uma linha telefônica. Porque na época linha telefônica na época era um bem. Era um bem patrimônio bem caro. E assim eles começaram numa salinha comercial que já tinha umas mesas e umas cadeiras, um telefone, uma linha telefônica e uma máquina de datilografia e um jornal classificado que na época era o veículo de divulgação dos imóveis. Sim. E uma canetinha hidrocor da filha mais velha do seu Marcos, que na época eu acho que deveria ter 3 ou 4 anos, circundando os imóveis anunciados pelos proprietários e captando imóveis. E assim eles começaram uma empresa, um escritório de corretagem. O nome Futurama veio de um brainstorming. Um toró de ideias, né? Isso. A expressão que o seu Marcos usava era toró de parpite. Também. Num jogo de palavras com futuro. Sim. E o sufixo orama, que na época eu acho que existiam em Curitiba algumas lojas que tinham esse sufixo já. É recente, né? Mercadorama. Isso, coisas Colorama, assim. Mercadorama e alguns outros que usavam esse sufixo orama. E foi disso. Futuro com orama, juntou Futurama, a sonoridade era boa. Fizeram um esboço de um F que ficou interessante, ficou robusto. E soltaram um dia assim no ar para ver o que dava, colou e é assim que a gente vai trabalhar. E deu certo. Fizeram uma primeira venda, conseguiram começar a pagar então o aluguel dessa linha telefônica, conseguiram começar a pagar o aluguel da sala comercial, conseguiram contratar mais 2 ou 3 linhas telefônicas de aluguel, Sim. Conseguiram contratar uma secretária e foram evoluindo esse conjunto comercial até a necessidade de então ampliar a equipe para mais alguns corretores, e a história da empresa então começou em junho de 72, completando então agora esse ano 52 anos. Gente, que história. Quando a empresa completou 10 anos, um dos sócios se desligou e nós tínhamos um gerente que cresceu conosco dentro da empresa, começou acreditou nessa história na toda. época contínuo se chamava, né? Contínuo, o office boy era contínuo, cresceu junto conosco e extremamente competente dentro do mercado imobiliário. E aí nós na época eu não estava na empresa, enfim, os dois sócios, nosso Futurama, o convidaram então para fazer parte do quadro societário. Então o terceiro sócio foi substituído pelo Neivo, que continua nosso sócio até hoje. Nossa, até hoje está lá. Até hoje. Vende imóvel bastante. Essa é a nossa história. Menina. Essa é a nossa história. E hoje nós estamos então hoje. Isso evoluiu para o quê? Hoje na verdade, nós iniciamos um processo, eu não diria lento, Tati, eu diria respeitoso, dentro
daquilo que a gente entende como o tempo de cada um, sim, né? Sim. Enfim, há 30 anos atrás, o Marcelo, que é o filho do seu Marcos, e eu, filho do Nardelli, ingressamos na empresa, lógico, como estudantes universitários, dentro cada um de certas funções, aprendendo cada etapa, e galgando novos conhecimentos de cada processo, sempre com liberdade para expressar as nossas visões, novas interpretações de negócio, novas interpretações trazidas das nossas bagagens, de uma nova visão de negócio, né? De uma nova geração de formandos, então, muito bem aceitas pelos sócios, sempre trazendo inovação para a empresa crescendo dentro das inovações e tendências do mercado, né? E aí, esses 30 anos, então, que nós estamos ali dentro desse processo de sucessão. Né? Devagarzinho, as coisas foram acontecendo dentro do seu tempo. Por muito tempo, então, nós ficamos com 5 sócios. Né? Sim. Os 3 sócios, 2 sócios fundadores, um sócio que entrou no meio do processo e os 2 sócios que são de segunda geração e sucessores. E aí, os sócios iniciais, a minha pergunta é se o pessoal está lá trabalhando ainda ou vocês já... o seu Marcos... Ou vocês já deram férias, assim, para eles? Férias compulsórias. O seu Marcos faleceu em 2020. Sim. E o meu pai, ele estava num processo de aposentadoria, e ele falou em 2018 para 2019, ele falou, olha, eu vou fazer assim, eu trabalho 20 dias, paro 10, daí eu trabalho 15, paro 15, daí eu começo a trabalhar 10 para 20, e ele estava nessa 10, 20. Intercalando, e ele estava na chácara em março de 2020, quando o Brasil parou por conta do Covid. E nós tínhamos a expectativa de que o Covid ia durar ali 3 meses, 4 meses, 6 meses, daqui a pouco volta. E não voltava, e a chácara dele é no interior de Santa Catarina, bastante resguardado, e ele falou, não tenho motivo para sair daí, para voltar e me expor. Eu vou ficando até me sentir seguro. E esse me sentir seguro aconteceu 1 ano depois, quando ele tomou a primeira dose da vacina. Ele falou, mas eu vou voltar agora? Pô, já acostumei aqui, né? Não, e que a coisa aí tá complicada. Vou ficar aqui, né? Eu vou ficando por aqui. E aí a aposentadoria dele aconteceu... sem programar. O Covid deu um jeito. É verdade. O Covid aí já estava pegando um amor ali pelas plantinhas, pelos bichinhos na chácara. As galinhas. Então, é isso aí, né? Mas assim, as coisas na vida, elas são como são, né? E aí... a gente, às vezes, não questiona, nem tem como questionar, né? Mas e você e essa segunda geração, né? Vou perguntar para você, porque ele não está aqui, né? Mas, assim, participar do mercado imobiliário era uma vontade, porque você falou que você queria contar dinheirinho. Mas, assim, por um acaso, nesse período aconteceu, não, mas eu não quero trabalhar com o mercado, eu queria mesmo ser médica, eu queria ser advogada. Ou não, ou você acha que isso já nem foi cogitado porque não teve essa vontade? Como é que foi isso? Ou teve? Tati, dizer que em 30 anos nunca houve um questionamento... eu poderia ter sido um sei lá o quê. Mas aí quando eu paro para pensar assim, meu Deus, o que eu poderia estar fazendo agora? Eu não consigo. Não consegue se ver fazendo outra coisa? Me imaginar fazendo outra coisa, assim, né? Quando a minha filha tem 17 anos hoje. Sim. Quando a Giovana nasceu, eu confesso que eu me imaginei em casa. Sim, a maternidade, coisa bonita. Né? Mais tempo com a minha filha, primogênita, você quer passar mais tempo, aquela até uma certa sensação de culpa, de estar longe, de não educar, de terceirizar a educação da sua filha para a escolinha, meu Deus.
E aí, tá, mas eu vou ficar em casa o dia inteiro fazendo o quê? Então, eu vou achar alguma coisa para fazer em casa. O quê? E não que eu não tenha habilidades, sim, mas... Sim. Não se via fazendo outra não coisa. Não que eu goste. Né? Então, pensar, a gente pensa, até porque é natural do ser humano, né? Essa inquietação é natural. Sim. Mas, realmente, o banco imobiliário está lá ainda. Para a filha jogar. Ele está lá ainda. Para a filha jogar. A filha não joga. Quer jogar banco imobiliário? A filha não joga banco imobiliário. Mas o meu banco imobiliário está lá ainda, eu volto e meia, eu ainda jogo. Eu até falo, porque é muito comum, né? A gente percebe, assim, imobiliários que a gente tem, inclusive, associadas da UNA, né? Que tem imobiliário que está na terceira geração, quase quarta, assim. E a gente vê a empolgação dessas gerações que cresceram lá dentro, brincaram lá dentro, engordaram seus porquinhos, e, enfim, tudo isso que você contou. E hoje tem essa... Né, até a gente falava com o Marcelo da Casa ao Lado, né, que ele também tem o Guilherme Filho, né, dele, que também fez engenharia e tal, e num determinado momento ele fala na entrevista, tá, pessoal, vocês estão lá no canal que vocês vão ver melhor, que o menino se descobriu mais na imobiliária, então, não, vou ser engenheiro, vou voltar aqui porque eu quero fazer parte disso aqui. Então, eu acho que é um bichinho que pica, né? Um negócio assim que é gostoso demais, né? Da mesma forma, tal qual, Tati, quando 2 anos atrás, que a minha filha também nessa ânsia ali, o dinheirinho dela, fazer alguma coisa, eu falei, filha, você quer ir para a imobiliária? Mãe, não quero. Tudo bem. Tá bom, então. Sem insistir. Sim. Porque eu nunca tive isso como mágoa. Me foi imposto trabalhar na Futurama. Eu fui para a Futurama nas minhas férias, sim. Né? Quer um dinheirinho, então vá lá fazer arquivo. Acabou o arquivo, vai embora. Mas na faculdade eu fui porque eu quis. Sim. Nunca me foi imposto. Inclusive, o movimento contrário. Eu acho importante que você trabalhe em outros lugares antes de tomar uma decisão tão séria. Que é uma decisão de vida. Quase que para a vida inteira. Sim. É uma responsabilidade grande, né? Que não é só uma contigo. Responsabilidade. São quantas pessoas hoje lá na Futurama? De famílias. De famílias, dependem, né? Quantas são envolvidas hoje, num processo. Não são só os 3 rapazes Exatamente. lá do começo, né? Então, até indo para a Futurama. Como é que hoje é formada a equipe da Futurama? Hoje, né? A empresa trabalha com locação, administração e vendas. Nós temos uma equipe CLT, uma equipe contratada, e os corretores que são autônomos dentro da equipe. Sim. Né? Uma composição total de 30 pessoas. Dos 3, a gente só... De 3 pessoas foi para 30. Nós viramos em 30, mas nós já tivemos... Como eu comentei, a gente sempre... nós nunca fomos engessados, né, numa estrutura de locação ou de vendas. Nós já tivemos administração de condomínios, nós já tivemos administração de shoppings, já trabalhamos com loteamento, já trabalhamos no litoral, já trabalhamos com filiais dentro de Curitiba. Então, o mercado mostra uma tendência, mostra um caminho, a gente busca essa solução para o mercado. Tem que ser flexível, né? Tem que ser flexível, tem que atender essas necessidades do mercado. Se nós nos propomos a ser experts em soluções imobiliárias, é esse produto que a gente tem que trazer como consultores de soluções imobiliárias para os nossos clientes. Então, se existia uma tendência de shoppings e centros comerciais, como existiu uma época, nós montamos dentro da empresa uma estrutura e aí nós chegamos a ter quase 30 pessoas só dentro dessa estrutura de shopping. Condomínios foi a mesma coisa, nós chegamos a ter um escritório à parte só para atender condomínios. E assim a gente foi se moldando a empresa às necessidades. Isso é importante. Né? Hoje nós estamos só dentro realmente do que sempre foi a estrutura principal da empresa, administração, locação e vendas, mas nunca engessados, né? O que é importante, né? Tem a sabedoria chinesa que fala, né, que o que é rígido quebra.
o que não é rígido como o bambu, né, que eles falam, que é flexível, não quebra, né? Então, na questão da flexibilidade, porque é o que as empresas precisam entender, né? Que é o que o mercado demanda, né? Então, você não pode achar que o mercado vai se moldar a você, né? É a gente que se molda ao que o mercado quer. E, assim, do começo lá, do teu começo profissional, né? Até hoje, assim, qual a principal mudança que você percebeu ou que impactou mais para você enquanto empresária do mercado imobiliário? Assim, um momento que, né, exceto a Covid, que foi, né, um episódio mundial, né? Mas assim, foi o quê? Foi o digital? Foi a mudança da forma de comprar? Ou ou é a profissionalização das pessoas? O que foi assim que você sentiu como um marco, uma mudança realmente nesse tempo todo? Teve bastante coisa. Teve muita coisa, Tati. Daria um livro? Daria um livro. Eu acho que a gente pode pensar disso, talvez, a capacidade justamente de adaptação à resiliência do ser humano. Aí quando se fala de pessoas, a gente eu sempre acho tem que sim, sabe? Colocando um olhar principalmente dentro da nossa equipe lá na Futurama. A gente tem, dentro da nossa equipe, quem está conosco há 25, 30 anos. Desde o começo, quase. Quase desde o começo. Então, eu estou olhando, você está me perguntando, eu estou olhando essas pessoas que começaram conosco. Tem gente lá que começou comigo, que me viu, que a gente cresceu junto dentro da empresa. Né? E justamente a capacidade de adaptação do ser humano, que atendia um cliente há 30 anos atrás. De uma maneira, né? De uma maneira, sem computador, na fichinha, no papel, num formato de controle, um nível de informação. Hoje o nível de informação é outro, a demanda do cliente é outra. A pressa é maior. A urgência é outra, forma de atender o cliente com celular, com computador, com telefone fixo, multifuncional, multitarefa. Com um mapa aqui, o Google Maps. É outra, né? Então, assim, eu acho que essa capacidade de adaptação talvez seja a coisa mais bonita que a gente pode ter como radiografia desses 30 anos. Olhando assim. de cima, assim, olhando a imobiliária, deixa eu ver como é que foi, né? Exatamente. Pô, que bacana. Uma foto bonita de como era e como é, da né? capacidade que a gente tem, né? De se adaptar, né? De Mas se adaptar. Sofrido, às vezes. Ou geralmente porque você... Sofrido no sentido, assim, demanda querer. Demanda querer. Né? Principalmente, né? Porque se você não quer, aí você tem um problema. Tati, eu acho que demanda querer e demanda muito ter o olhar positivo sobre isso. Sim, concordo. Porque quando a pessoa tem um olhar negativo sobre as coisas, ela não consegue. Não vai, né? Para tudo na vida. Não dá, aí a gente não está falando só sobre o aspecto profissional. Não. São as pessoas, é a tua vida humano, né? pessoal, inclusive. É a energia que você traz para si. Então, se você consegue ter o olhar positivo de acordar todo dia de manhã, agradecer, ir com um astral bacana para a empresa, essa adaptação quase que naturalmente acontece, porque você está predisposto a. Uhum. Sim, está aberto para isso acontecer. Né? Então, eu acho que eu agradeço a minha equipe por isso, porque a minha equipe é predisposta a. E eu acho que e atribuo a isso talvez um pouco o sucesso da empresa nesses 52 anos. A gente estar atuante, né? e ter um nome estável no mercado de Curitiba, uma história, né? Bonita no mercado de Curitiba. Século, né? Essa história não é feita pelos 3 sócios, essa história é feita pela equipe que está lá e que passou pela empresa ao longo desses 53 anos, com esse espírito positivo, com esse espírito de brigar, no bom sentido, né? Batalhar. Pelas necessidades dos nossos clientes, pelo crescimento e desenvolvimento da empresa.
Eu acho que essa adaptabilidade é o que faz sentido para nós assim hoje. Então, hoje, se a gente pensar em contratar lá na Futurama, essa questão das pessoas é algo que posso dizer que a humanização, a questão pessoal, ela pesa bastante hoje na Futurama? Clima organizacional pesa muito. É uma palavrinha clichê, mas eu acho que é o que traduz assim. Que dá para explicar. Se a pessoa não consegue chegar na empresa e dizer um bom dia agradável... Para todos, né? Nós somos em 30, não é uma empresa grande. Se a pessoa não consegue chegar e dizer um bom dia agradável, ela própria espelhe, porque ela não consegue conviver. Isso. De forma... Por mais tecnicamente boa que seja, né? Eu acho. Então, é isso. E aí eu não estou falando de Futurama, eu acho que qualquer ambiente de trabalho. Sim, né? Com certeza. Se você está numa grande empresa lá com, sei lá, 200 mil pessoas... Aí fica, lógico, logisticamente mescla, é difícil. Né? Mas você tem uma equipe lá da tua sala. Lá. Mas se você tem 30 pessoas, é um núcleo pequeno para você ter um azedo. Sim. A gente tem dias não tão bons. Não, todo lógico, mundo. Tati, lógico, mas é de uma maneira geral, né? Aquela pessoa que agora está na época de IP, né? Eu gosto sempre de ter um ditado, né? Eu sempre que vejo IP florido, que eu amo flor, né? E eu sempre falo, nossa, que linda essas árvores e tal. Mas tem um ditado que diz, tem aquela pessoa que acha a árvore linda e tem aquela que fala da sujeira que ela faz. Há quem olha a sujeira do chão. E não vê, tudo bem, faz parte do processo de... Infelizmente, há quem olha a sujeira do chão. Então, a gente tem que olhar a árvore florida, né, sempre. E de mercado, assim, você acha que... Porque a gente, nesses 30 anos, também muita coisa aconteceu, né? Muitos bons momentos não tão bons, momentos bem ruins. E o momento de agora? A gente está, eu acho que num momento muito, falando de mercado mesmo, assim, de uma mudança de consumidores mesmo, né? De geração, né? De pessoas buscando modelos diferentes de locação, comprando produtos diferentes, já não mais tão grandes ou menores, ou outros. Enfim, eu não quero parede nenhuma aqui dentro. Como é que você está vendo isso, assim, hoje, do mercado mesmo, essa mudança? Dentro desse ciclo todo, né? Porque... muita coisa, né? Tem uma geração chegando aí que está começando a consumir agora, que não está encontrando o que procura, né? Porque a nossa mercadoria ainda não se adaptou. E eu acho que está se frustrando com o que está encontrando. Pelo menos essa a percepção que a gente tem, assim, quando o cliente devolve a chave, né? Ou quando a gente acompanha a visita. Não era bem isso que eu procurava. E principalmente na locação, que eles não querem mexer, eles não querem se envolver com o imóvel, porque vou gastar em algo que não é meu. Mas também está com medo de investir em alguma coisa porque não encontrou aquilo que exatamente queria? Ou que o bolso, talvez, né, conseguisse? Vai existir, sim, né, uma nova formatação mais flexível para se adaptar a essa percepção do menos é mais, eu acho. Da filosofia do mais ser do que ter. Viver mais e aproveitar mais. Aproveitar mais. Eu acho que é uma linha de pensamento que é intrínseca dessa geração, né? A gente tinha... Eu tenho 53 anos, então, assim, a gente tinha coleção de LP. Sim, eu também E depois eu tive coleção de CD. E eu, por mais... Se eu juntar o que eu tive de coleção de CD e coleção de LP, eu não tinha tantas músicas quanto a minha filha tem no Spotify do celular dela. Sim. Sem ter gasto um tostão. Então, essa percepção a minha filha não tem. E num curto espaço de tempo, né? Porque para você ter o LP era um por ano que lançava, talvez, daquela pessoa. Eu ganhava no aniversário. Eu pedia meu presente de aniversário preferido era ganhar disco. Eu também era ganhar disco. E hoje a pessoa nem lança disco. Voltaram a lançar porque os saudosistas voltaram a fazer a coleção de vinil, mas estão pagando absurdamente caro por vinil. Se eu soubesse, eu tinha guardado os meus. Mas a distância, né, daquilo tudo, né? De quanto tempo demorou para fazer esse acervo e agora? Mas é porque, assim, desconectou tanto. Sim, a diferença ficou grande, né? Que
tá acontecendo um resgate do retrô, né? Do sofá da avó, do crochê, porque desconecta tanto que o intangível tá tão... Né? Eu não tenho mais um CD, eu não tenho mais a caixinha do DVD. Não consigo pegar, né? Eu não consigo mais pegar. Que as pessoas estão resgatando algumas coisas para resgatar o emocional, para resgatar o afetivo, para resgatar... Para sair um pouquinho das telas. Porque né? o emocional está se perdendo, eu acho. Sim. É engraçado, né? Assim, eu tenho como memória afetiva até, assim. O meu pai acordava domingo de manhã e nos acordava em casa muito cedo, às 9 da manhã. Mas para um adolescente, domingo, às 9 da manhã, é madrugada. Muito cedo. Ele nos acordava com um fio de cabelo do Chitãozinho Chororó e, logo em seguida, La Vie en Rose. E daí, logo em seguida... Andrea Bocelli. Pronto. Então, assim, o meu repertório musical era extremamente eclético, porque ele ia abrindo LP e colocando ali na agulha sequência, conforme o jeito que ele queria ouvir. A minha filha consegue fazer a mesma coisa no Spotify, porque ela vai colocando playlists aleatórias e ouvindo música de forma aleatória. Mas não tem o físico. Não tem. De você olhar uma capa, de você... De ter a letra atrás da capa e cantar junto. Só que essa percepção, ela também não tem. Essa falta, ela não tem. Eu tenho. É porque não viveu aquilo. Ela não viveu. Eu tenho. É. Então, a minha geração sente falta disso. A nossa. Está tentando resgatar. Comprando vinil e pagando caro. Mas a gente sabe o que quer resgatar. Né? Porque Sim. a gente tem uma noção do que era aquilo, do que era o jornal, do que é pegar um jornal físico para ler, folhear, livro, e não o iPad para ler, né, e tal. Mas essa nova geração, pelo que você está falando, eu imagino assim, que pode sentir, né? Não, estou fazendo filosofia aqui, pode sentir um vazio de alguma coisa, mas não sabe do que é o vazio. Né? A gente sabe qual é o vazio, o que precisa para preencher ali. Talvez, né? E eu acho que, trazendo o imóvel para esse contexto, né? Percepção, a gente tem, sim, alguns clientes que buscam os imóveis antigos. Sim. Porque o piso, o parquet, lembra a casa da avó. Sim. Porque os ambientes amplos são mais possíveis de montar salas acolhedoras. Que quer receber mais porque família querem grande. Receber família... montar grande, ambientes, né? Maiores. No contraponto da geração que prefere ter espaços menores, com investimentos menores, porque preferem colocar o dinheiro em outros investimentos, enfim, ou para viajar, ou enfim, né? Fazer outra coisa. Lazer e a história do menos ter e mais ser. Né? Fazer mais coisas, mais experiências. E aí, Tati, eu acho que a gente vai ter mercado para todo mundo. E eu né? acho que essa questão, até o pessoal já falou de retrofit, né? Porque a gente vive em uma cidade com mais de 300 anos. Com imóveis... Eu não vou dizer de 300, mas a gente tem imóvel... Para todos os perfis. Antigo aqui na cidade. Não vai poder demolir tudo isso. Você vai ter que retrofitar, fazer várias coisas, né? E bastante público. Mas, então, aí o que a gente está vendo? Então, temos lá o imóvel bem antigo, temos o retrofitado, temos o lançamento, temos aquelas... Porque não... não é só uma questão de perfil de valores, né? É perfil de estilo de vida e do que quer mesmo, né? E aí entra a locação na história, que eu quero te perguntar, né? Aí a gente tem, por padrão, um período de locação de 30 meses, não sei quanto Isso. Média, 12, 30, né? E talvez essa geração não queira tanto tempo, ou é impressão minha, eu quero mudar mais, eu, por exemplo, a gente odeia mudança, né? Qualquer coisa, não. Mas o pessoal não é muito apegado, né? Essa nova geração talvez seja meio mais desapegada. É que a locação te traz um fator importantíssimo, que é a mobilidade. Isso. Então, vamos colocar um paralelo aqui, que é uma geração que tem uma volatilidade muito grande no emprego também. Também. Né? A gente queria fazer carreira, e é uma geração, né? que também não quer tirar CNH. Então, garagem não precisa, né? Não quer dirigir.
né? Anda de ônibus, anda de Uber, anda a pé. Então, se eu troco muito de emprego e eu não tenho carro, eu vou morar perto do meu próximo emprego. E aí eu vou locar. E não precisa ter garagem nesse E não imóvel, precisa ter garagem. E aí eu posso estar num 2 quartos hoje, que eu vou dividir com a minha colega de trabalho, e amanhã eu posso estar num 1 quarto, porque eu vou morar sozinha, amanhã eu posso estar num 3 quartos, porque eu vou fazer disso uma república e dividir com mais colegas. Ou evoluir, vou trabalhar em home office. E aí eu preciso de um que tenha um escritório e uma sacada, porque agora eu estou numa vibe plantinhas e eu quero Quero olhar para fora, ter uma sacada. Então, e aí agora a minha empresa quer que eu viaje muito, então eu quero só um quarto, sala, porque eu vou ficar mais viajando do que em Curitiba. A mobilidade, só a locação te proporciona. Ponto, é isso. E aí é o contrato de 12 meses que te facilita a rescisão. Essa geração se enquadra muito nesse perfil. E o mercado imobiliário, ele está adaptado a esse perfil? Essa é a pergunta que eu quero te dizer. Às vezes eu penso, né, que essa flexibilidade de mudança que a Futurama tem, por exemplo, você percebe ou não que o mercado imobiliário tem essa flexibilidade também, ou não? A gente tem algo mais rígido? Tem, Tati. Hoje, o mercado oferece para esse perfil de estudante, por exemplo, um leque de garantias de contrato de locação bastante amplo. Né? É isso que melhorou também bastante, porque antes era o fiador e acabou, né? Então, hoje nós temos produtos de garantia onde o inquilino pode encaixar o seu perfil, ver qual deles se adapta melhor à sua necessidade. Nós temos produtos de locação que também se adaptam dentro do mercado de Curitiba, seja bairro, seja tamanho, seja perfil, como você falou, imóvel mais moderno, imóvel mais antigo, com garagem, sem garagem. Sim, hoje o mercado tem um déficit de oferta dentro deste perfil. É um período interessante para o investidor de locação que gosta deste perfil de mercadoria, investimento de imóvel para estudante, locação nesta faixa de valor, nesse ticket médio, porque sim, a gente tem um déficit para atender esse perfil. A gente tem cliente e que é uma falta locação, imóveis. Exatamente, tem cliente que falta imóvel. Tinha uma época que a gente percebia muito a sazonalidade, né? Julho e janeiro, porque a gente atendia exatamente os estudantes em período de vestibular. Hoje não. Hoje ele está bastante distribuído ao longo do ano, justamente por conta de vestibular fora vestibular de época, vestibular agendado, transferências de faculdade de interior para cá, para Curitiba. Então, tem locação nesse perfil o ano todo. O que é bom, né? Só que falta imóveis. Positivo, só que falta imóvel. Exatamente. E falando de investidor, assim, até eu vi uma pesquisa essa semana, não me recordo, mas era uma pesquisa, eu já vou te dizer, do Impespar, do Secov, né? Que colocando justamente isso, que o perfil dos imóveis para locação, hoje, o que mais se busca é até 2 quartos, até 50 metros quadrados é o que mais se busca, e o ticket médio aumentou bastante, né? Obviamente, porque quando tem mais busca e menos produto, de 1.500 para 2.000, né? Então, para investidores, isso é uma boa notícia, né? É uma boa notícia porque se tem interesse em investir nesse mercado, vai conseguir comprar imóveis com um bom preço nesse perfil. Então, tem oferta de venda? A pergunta é, tem produto para vender que as pessoas queiram comprar para investir e colocar em locação? Ainda tem. O ainda que é importante, ainda tá, gente? Tem. Detalhe, o ainda. Ainda tem. E você, claro, né? Mas assim, você, Luciane, você indica esse tipo de investimento e por quê? Se sim, né?
O mercado imobiliário sempre foi um investimento muito sólido, né? Hoje a gente escuta muitos economistas, muitos especialistas em investimentos falando indicando, aconselhando diversificar o seu portfólio de investimentos em outras frentes de produto mercado, produtos financeiros, mas eles sempre colocam o mercado imobiliário como um dos principais nessa cadeia, né? E mais seguros, pontos seguros dentro do portfólio. Então, lógico, existe uma variação, existe períodos em que um ou outro apresentam uma rentabilidade maior, mas, em termos de segurança, o imóvel sempre apresentou, ao longo da história, se a gente colocar aí gráficos, a questão de um equilíbrio seguro. Porque a gente nunca coloca só no papel a rentabilidade do aluguel. A gente tem que analisar a valorização do imóvel em si. O próprio bem, né? O próprio bem valoriza ao longo dos anos. A maioria analisa a velocidade de venda depois, né? Então, se eu preciso do dinheiro, eu tenho ele preso num imóvel. Então, a gente analisa sempre junto com o cliente, e aí que entra o nosso papel de consultor, quando o cliente chega e fala, eu quero comprar um imóvel, mas depois, se eu precisar vender. Tem que ser um imóvel que tenha uma possibilidade de vender rápido. Qual é a velocidade de venda desse imóvel? Qual é a rentabilidade que eu vou ter? Quanto vai valorizar? Essa é a nossa função como consultores dentro do nosso papel de mercado imobiliário Isso hoje. É muito importante você colocar. Eu acho essencial. Porque às vezes, eu não entendo de mercado. Tatiana, pessoa, não entendo de mercado imobiliário. Se eu quero comprar um imóvel, eu preciso consultar um profissional para perguntar, é um bom negócio? Aí você vai dizer, depende. Depende. Não é? O que você quer, né? Eu quero um imóvel para o resto da minha vida. Então, não importa se ele é fácil ou não de vender, porque eu não quero vender. Exatamente. Então, posso comprar mais barato. Muito bem. Agora, Tatiana, você tem seu dinheiro hoje. Mas, de repente, se eu precisar vender daqui 2, 3 anos, eu consigo, Lu? Aí você vai dizer, olha, então talvez não seja esse. É esse outro. É isso que eu preciso. Quais são os seus planos para daqui 2, 3 anos? O que você quer fazer? Daqui 2, 3 anos eu vou precisar desse dinheiro. Então, talvez comprar um imóvel não seja para você agora. Vamos pensar numa outra situação. Não, mas eu não preciso desse dinheiro agora. Eu realmente quero que ele trabalhe por mim a longo prazo. Então, vamos achar um imóvel. Vamos fazer as contas de rentabilidade de aluguel e de valorização desse imóvel. E sim, existe. E é seguro. Porque essa questão que eu acho que é o ponto ali de tudo que você coloca, aquele ponto assim, o imóvel, ele valoriza, né? O bem valoriza. O bem valoriza. É muito diferente da grande maioria. Você vai comprar um carro, o carro desvaloriza, fato. O carro não é um investimento, o carro é para você curtir. E, Tati, quando a gente faz essa conta, a gente coloca, inclusive, assim, é lógico que ao longo do tempo você tem que fazer uma revitalização da parte hidráulica, você tem uma melhoria, que trocar um azulejo, talvez você tenha que trocar renovar a parte coisa. Elétrica. Mesmo assim, ainda assim, você, na casa que você reside, você faz essa manutenção. É necessário. E mesmo assim, ainda existe uma compensação financeira no final da conta. É uma aposentadoria bem legal, né? Que você pode pensar aí como é um bem que você deixa para os teus filhos. Isso. Que eles podem vir a residir ou mesmo investir depois, continuar alugando. A sua renda de final, né? A sua renda, quando você quer descansar, trabalhar 10 dias só e ficar 20 lá no sítio, né, Lu? Ou seja, Tati, nós temos na Futurama carteiras de clientes que hoje a gente administra já para a 3ª geração. E continuam lá. Que os imóveis, hoje os netos estão usufruindo do aluguel. Olha que beleza. E os imóveis estão lá rendendo aluguel para os netos.
Isso é uma história bonita. É gostoso, né? Eu fico pensando assim, a gente trabalha com marketing imobiliário, a gente convive muito com o mercado imobiliário, mas eu sempre falo assim, esse gosto deve ser muito doce, né? De ver, assim, o imóvel mesmo, né? Foi novinho, né? Aí você vê que a família morou, e passou anos, e depois o filho, aí nasceu, aí depois mudou, aí pintou de cor, aí cresceu um prédio do lado. E não sei o que, daí agora 30 anos depois você passa lá na frente, já tem o neto morando, ele já tá diferente, já tá. Isso deve ser muito gostoso. Né? Sabe o que eu acho mais legal? Volta e meia acontece. É assim. Você trabalha em imobiliário? Qual que é o seu imobiliário? Não, eu trabalho na Futurama. Futurama. O primeiro imóvel que meu pai alugou foi da Futurama. Ai, que gostoso, né? É muito comum, Tati. Muito comum. O quanto uma imobiliária consegue... E isso, assim... É muito importante que a gente entenda, e aí eu falo como imobiliária, Sim. como UNA, a gente como uma rede de 42 imobiliárias, a gente entende isso, a gente sabe o papel que a gente tem na história das pessoas nesse momento. Sim. Na vida delas. Na vida das famílias. Não é simplesmente a gente estar ali para ajudar a assinar uma escritura, não é simplesmente a gente estar ali para ajudar a alugar, contratar um imóvel. É um capítulo da história das pessoas tão importante que a gente está escrito junto ali. Faz parte, no né? livro delas. Está coladinho na tua marca. Você vê que a pessoa conta isso. Não que a Futurama faz parte da história da minha vida. Não, mas assim, quando elas contam... muito mais que isso, né? O primeiro imóvel que o meu pai uma vez comprou um imóvel e a primeira imobiliária que alugou foi a Futurama. A gente sabe que a gente está carimbadinho ali na história. Né? Eu nasci lá, era nessa casa que hoje você... Então, a importância que a gente tem nisso não pode ser escanteada. Uhum. Quando a gente atende um cliente, quando a gente dá uma informação, quando a gente auxilia, nem que seja para não fechar o negócio, nem que seja só para dar uma orientação. Tem que ser com muita segurança, tem que ser com muita... responsabilidade sobre aquilo que vai afetar talvez um futuro de uma geração. Sim, né? sim. É por isso que vocês estão há 52 anos, né? E eu acho que se somar a história, os anos de vida das 42 empresas da UNA, a gente tem milênios dá milênios, né? De participação de história na vida dos curitibanos. Então, mercado imobiliário, ele é importantíssimo na história da vida das pessoas. Eu digo que assim, é o essencial, né? Quando falava-se lá na pandemia que você tinha que cuidar, você tinha que ter o essencial, fazer o essencial. Na época eu pensei assim, mas gente, mais essencial do que morar. Não existe, né, gente? Claro, o essencial é respirar, comer, né? Tal. Hospital, mas assim, você precisa morar, porque não existe nem que seja embaixo da ponte, mas você existe, né? Então você tem que morar. Então tem que ter um bem, você precisa estar em um lugar, seja teu ou não, alugado, emprestado, enfim. Então, realmente, a moradia é ali na pirâmide, né, de Maslow, está ali embaixo, no começo, né? Então, assim, eu fico muito orgulhosa de participar de verdade, assim, tanto da UNA, Imóveis Conectados, porque são pessoas conectadas, né? Não só clientes, né? São 42 imobiliárias que fazem parte de todo esse processo. A gente está escutando hoje a história da Futurama, escutamos de outras, vamos ouvir ainda outras mais. Então, é importante que as pessoas entendam da onde saiu, né? Que eu chego lá na Futurama e falo, eu gostei, eu gosto disso, eu sei que vocês estão... Então, acho que a UNA, ela representa muito isso também, né? Representa as 42, quase 45, tá, gente? Agora, é verdade. Né? A gente está dando spoiler aqui, né? Mas, assim, como é para você, para a gente fechar a nossa entrevista hoje, fazer parte, com tudo isso que você tem de história, fazer parte de uma rede imobiliária como a UNA? A história da Futurama como rede vem da formação há 30 anos atrás, né, da Rede Imóveis. Sim. Justamente desse conceito de trazer para o cliente uma solução. Sim. Muito mais do que dentro do mercado nós competirmos entre si como imobiliárias, nunca foi esse conceito. Era a gente entender a necessidade do cliente e atender.
Seja com os meus imóveis ou com o do parceiro. Não importa, né? A ideia das empresas que se juntaram há 30 anos atrás era como a gente pode atender o cliente curitibano da melhor forma possível. E a melhor forma possível é a gente se unir. Quando esse conceito era absurdo. Como assim? 14 concorrentes vão se unir? Produto do meu concorrente. E então, hoje, falar sobre imobiliárias conectadas está na veia, Tati. Mas se falasse isso 30 anos atrás... Há 30 anos atrás, a gente chocou o mercado. A gente chocou o mercado do Brasil. Sim, né? Imagino, claro. Como assim? Mas vocês vão brigar. Para colocar tudo junto? Como assim? Mas vocês vão discutir... Vocês vão parar na justiça para discutir comissão? E nunca houve um litígio mínimo que fosse. Assim como também nunca houve com a Rede Bi. Né? Nunca também. E por isso que nós decidimos, então... Unir. É engraçado isso, né? Existia a Rede Imóveis com 30 anos de uma história bonita de união no mercado. Existia a Rede Bi com 14... Quase 10 anos. 10 anos. Que também era... que veio uma de história, outras duas. Eu que acho era que juntando juntando as outras histórias ali, tinha por aí 14 também, anos de bagagem de uma história de união. E um dia a gente se olhou e falou, mas... Por quê, né? Se o conceito é o mesmo, de trabalhar em prol do mercado, juntos, então vamos juntar? Na verdade, oficializaram, porque as parcerias já aconteciam. Então, né? Vamos parar de morar junto, vamos casar, né? Tipo isso. Por aí, né? E eu acho que o conceito já estava tão enraizado, tão solidificado. Comprovado que é sucesso, que funciona. Comprovado que dá certo e que todo mundo se beneficia disso. Né? O triângulo se beneficia porque é quem detém a opção, quem tem o cliente e, muito acima disso, o próprio cliente. É uma relação ganha-ganha-ganha. Sim, ninguém, né? Todo mundo. Que não tinha por que não essa fusão acontecer, não tinha por que não a UNA não nascer. Nasceu já de histórias de sucesso, com imobiliárias de sucesso, e a gente está trazendo mais nomes de sucesso para compor o grupo. Curitiba está fazendo história no Brasil com essa proposta que não existe uma rede igual, e mostra muita maturidade do nosso mercado, mostra a maturidade dos dirigentes das empresas, dos nossos corretores, Sim. que dialogam parceria de uma forma... tranquila, né? Parceira no sentido literal da palavra. Né? Se você desmiuçar a palavra parceria, está traduzida ali no diálogo dos nossos corretores e dos nossos consultores de locação, que, em alguns casos, chega até a ser amizade mesmo, entre Sim. eles ali, imobiliárias diferentes, empresas diferentes, e eles são amigos entre si. O que é ótimo, né? O que é ótimo. Uma grande família, uma família de mais de 1.000 pessoas, gente. Exatamente. Mais de 1.000 pessoas. Então, eu acho que é um conceito que Curitiba tem que ter orgulho de apresentar para o Brasil, porque a gente traz uma forma nova de negociar imóvel que o cliente se beneficia muito. É o maior beneficiado, muito, eu acho, né? Em velocidade, em qualidade, em tudo, né? Não tem nenhum ponto negativo. E segurança, né? e principalmente em segurança para negociar imóvel. Porque, como você disse, se somar a idade das imobiliárias da UNA... É um exercício que a gente tem que fazer, né? Porque... Então, assim, são todos esses anos de experiência com o mercado. Todo Exatamente. mundo junto, né? Então, assim, essa segurança não tem nem como mensurar. É algo, assim, mensurável. Né? E tem uma coisa que o cliente não vê, né, Tati? Que eu acho que a gente pode contar. Claro, lógico. Que é o que acontece por trás... Nos bastidores. Do que o site mostra, que é justamente isso, né? A gente troca experiência. Sim.
que o cliente só se beneficia disso, mas ele não sabe que por trás a gente troca muita experiência. Sim. Porque nós temos diretores envolvidos no Cresce, nos sindicatos, diretores que participaram de elaboração de lei, diretores que participaram de elaboração de projetos, diretores que participaram de lei de zoneamento. E sempre que a gente tem alguma dúvida, qualquer que seja, a gente se consulta antes. Sempre tem um especialista ali no meio. Sempre tem alguém que entende da matéria e que contribui. Então, não sai nenhuma informação sem um embasamento. Não sai nenhuma informação sem a segurança de quem entende dela, para que a gente possa levar para o cliente da melhor forma possível a informação. Então, sem falar nos treinamentos, encontros, né? Reuniões, encontros virtuais, assim, toda semana tem pelo menos 2 ou 3 atividades para todo mundo. Né? O que a gente consegue mobilizar, né, de pessoas para falar. Para melhorar cada vez mais todo mundo junto, né? Que é isso que é o bacana, né? Todo mundo junto, é muito, muito democrático, né? A informação é democrática dentro da UNA. Acho que isso é muito, muito legal, assim, de trabalhar com todos, né? E, assim, eu fico muito feliz de ter você aqui junto. Na UNA, obviamente, tá junto com a gente aqui nesse programa. Não disse que já acabou. Já acabou, você viu como foi rápido? Vou fazer igual o programa de entrevista. Já acabou. Já acabou. Mas virão novas novidades aí. Estou à disposição, sempre. Pode acreditar, não tem a menor dúvida. Fechando, então, o que vem para 2025 lá na Futurama? Temos novidades? Como é que você está vendo? O que você acha que vai ser? Não estou aqui fazendo futurologia, não, mas assim... Não, Tati, eu acho que dentro do que a gente falou justamente dessa questão de resiliência e de adaptabilidade, a gente sempre busca melhorias dentro daquilo que o cliente demanda, dentro daquilo que o mercado pede, né? Então, a gente tem sistemas que nos trazem inteligência artificial, sim, que trazem uma informação de forma mais completa. Apurada, né? Mais apurada, que trazem um atendimento com respostas mais adequadas àquilo que o cliente busca. Uhum. Uma adaptação, justamente, àquilo que o cliente nos aponta, né? Então, a gente fica muito antenado àquilo que o cliente aponta que quer, né? Pergunta, né? Então, mas tem muito cliente perguntando isso. Então, vamos nos antecipar à informação para que o cliente não precise ter esse trabalho, né? Nem perguntar, já de perguntar. Responde. Então, está faltando, estamos deficientes nisso. Isso a gente acompanha muito, assim. Dentro da UNA, né? Aquilo que a gente pode também trazer dentro de novidade daquilo que a UNA vai apresentar para o mercado no ano que vem. Sim, muitas novidades, aliás. E eu quero agradecer em nome da UNA mesmo, porque a Lu, né, que eu já chamo aqui já íntima, né? Sempre, né? Uma pessoa muito disponível, essa sua disponibilidade de informar, de dividir, de mostrar, de explicar 1000 vezes para a gente, às vezes, alguma coisa. Mas, assim, pela experiência que tem. Então, isso é rico. É isso que faz a UNA ser a UNA, né? Então, assim, e a gente tem a Lu aqui e outras várias Lus dentro do processo, assim. Mas, em nome da UNA, te agradecer e dizer que você faz, assim, parte da história ricamente, assim, junto. Pode ter certeza. Vamos fazer um brinde a isso, né? Aqui o nosso caneco aqui, ó. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Saúde, vida longa, muita coisa boa para nós. A todos nós. Pessoal, gostaram do episódio? Tá inscrito aqui já no canal, embaixo aqui, ó. Inscreva-se, aciona o sininho. Toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui na UNA TV. Hoje foi a Luciane Nardelli, lá da Futurama. Na próxima quinta a gente tem mais um associado contando a sua história. Um beijo e até a próxima.